santifica-me, purifica-me, Senhor. Sem santificação ninguém verá a ti, e eu quero te ver. Santifica-me, purifica-me, Senhor. Sem santificação ninguém verá a ti, e eu quero te ver, te adorar, quero te contemplar no santíssimo lugar. Mostra-me tua glória, mostra-me teu rosto, mostra-me tua face, amado meu. Tu és a minha vida, o ar que eu respiro, és o pão que me alimenta, é tua presença, é tua essência Oh Deus, mostra-nos a tua glória, mostra-nos a tua face, mostra-me tua glória, mostra-me teu rosto, mostra-me tua face, amado Deus, só tu és. Tu és o ar que eu respiro, o pão que me alimenta, é tua presença, é tua essência em mim. Mostra-me tua glória, Senhor. Mostra-me teu rosto. Oh, mostra-me tua face, amado Deus. Boa noite, Jesus Cristo de Nazaré. Eu saudo Jesus com amor, carinho, para que o Senhor Jesus seja o motivo de nossas vidas, de nossas alegrias. Eu cumprimento minhas irmãs e meus irmãos em Jesus Cristo de Nazaré. Boa noite, meu irmão e minha irmã. Entra no ar Momento da Palavra, o momento de Deus e a igreja, da igreja para com Deus. Sabemos que Jesus está voltando, Jesus está na porta. A volta de Jesus é iminente, é verdadeira, não é uma brincadeira, é um fato que vai acontecer. A volta de Jesus está muito próxima. Eu saudo você, minha irmã e meu irmão, com todo o amor e a paz de Jesus Cristo de Nazaré. Hoje, dia 22 de setembro. No Japão, que nos assiste, já é 23 de setembro de 2017. Você que está assistindo ao vivo este culto nesta live, ou vai receber este culto gravado
no YouTube, no Facebook. Ouça essa palavra. Deus está falando com os seus na terra. Deus está alertando os seus na terra. Deus está mostrando a homens e mulheres que nós temos que ter um verdadeiro comprometimento com Jesus Cristo de Nazaré. Nós temos que andar aliançados, bem próximo a Jesus. O tema de hoje: quem é você quando ninguém vê? Quem é você quando ninguém vê? Às vezes nós pensamos que as pessoas, pelo fato de não nos ver no nosso secreto, não tem alguém nos vendo. Jesus Cristo de Nazaré. Mas eu pergunto ao pastor Castilho: quem sou eu quando você não me vê? Quem é o pastor Castilho quando a minha esposa e os meus filhos não me verem? Quem é você, minha irmã e meu irmão, quando ninguém te vê? Quem é você quando está sozinho em um banheiro, sozinho no seu WhatsApp, no seu Instagram, no seu Twitter, na sua rede social, no seu Facebook? Quem é você quando está no seu quarto, sozinho? Quem é você quando está em seu carro, sozinho? Quem é você quando ninguém te vê? Eu te convido agora a meditar no livro de Ezequiel, capítulo 34. Ezequiel 34. Eu vou ler os primeiros versículos, capítulo 1 até o 6. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmo. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis de lã. Matais o cevado, mas não apacentai as ovelhas. As fracas não fortalecestes, e a doente não curaste, e a quebrada não ligaste, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e tornaram-se pasto para todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andaram desgarradas por todos os montes, por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andaram espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem perguntasse por elas, nem quem as buscasse. Meu irmão e minha irmã, sexta-feira, dia 22 de setembro, eu gostaria de pedir a você, com muito cuidado e muito carinho, a permissão para adentrar na tua casa e trazer uma palavra revelada a ti, Jesus. Antes eu quero explicar algo a vocês. Falar a palavra de Deus, ministrar a palavra de Deus é algo de maior responsabilidade na vida de um homem e de uma mulher. Quando eu trago uma palavra de correção, de exortação, começa para a minha vida. E eu não me sinto feliz em ver ninguém no pecado. Então você que está ouvindo essa mensagem, você que está entrando no momento da palavra, não pense que este homem está julgando alguém. Não pense que eu estou batendo em alguém. Não pense que eu estou querendo humilhar alguém. Muitos não fazem noção de como o pastor Castilho
após um culto, se ajoelha e conversa com Deus. Existe um momento que eu choro, que as lágrimas vêm aos meus olhos, porque a palavra de exortação, ela dói para quem prega e para quem ouve. Esta palavra eu ia ministrar há uns dias atrás, mas o Senhor não me orientou a ministrar no dia que eu queria. E Deus usou uma missionária para me confirmar esta palavra que Deus tinha ministrado em mim. Já ministrei algumas palavras semelhantes a essa. Eu gostaria de dizer a você que vai doer. Alguém vai sentir em algum lugar essas palavras. Mas é para a sua cura, minha irmã e meu irmão. É para a sua libertação. E Deus é um Deus que ninguém entende o que Ele faz. Ontem, na madrugada, eu estava visitando uma família em Orlando, Flórida, fazendo um discipulado, uma oração, junto com a minha esposa, minha inseparável esposa Josane Castilho. E este momento de hoje é muito difícil para o pastor Castilho. É uma das pregações mais difíceis da minha vida hoje. E olha que eu venho exortando a igreja há mais de 15 anos. Mas hoje é um dia de muito aperto no meu coração. Infelizmente, eu trago essa mensagem hoje de correção, após uma madrugada de muita tristeza no meu coração. Uma pessoa que eu aprendi a amar, um homem que aprendeu a me amar em Jesus Cristo de Nazaré. Um sacerdote, um homem com um chamado lindo. Caiu em pecado. Um homem que eu amo muito, tive o privilégio de conhecer há um tempo atrás, e um dia quis me conhecer. E infelizmente esse pastor, ele caiu. E ontem eu recebi esse recado dele. Pastor Castilho, eu caí em pecado. Ninguém deve ficar feliz com a queda de ninguém, nem dos inimigos e mais ainda dos seus amigos. Eu confesso à igreja que está me ouvindo agora, porque eu sou um homem de humildade e simplicidade e preciso ser mais ainda. Eu pensei em não trazer essa mensagem hoje. A minha esposa me pediu de uma forma até para eu não trazer. Em outro momento, trazer. E Deus falou comigo, traga hoje, para evitar que outro ministério caia. E como eu tinha que atender esse pastor hoje por telefone, ele mora em outro país, em outra nação, não falo o nome, não falo o país, nós somos éticos. Eu disse, pastor, eu pensei em não trazer essa mensagem para o senhor não se sentir direcionado. E ele disse, pastor Castilho, abra a tua boca para que outros não caiam. É muito difícil que eu vou ministrar aqui hoje, porque um amigo meu, sacerdote, ele caiu em pecado. É uma das ministrações mais difíceis da minha vida. É uma das pregações mais difíceis da minha vida hoje. Que eu vou combater o pecado de pastores, de maridos e esposas, médicos e advogados, garis e promotores, enfim, em todos os níveis sociais, após a queda de um amigo meu. Mas vamos ao que interessa. Meu irmão e minha irmã, o primeiro adultério, ele começa de um homem e de uma mulher para com Deus. O primeiro adultério é quando a igreja mente para Cristo, é quando a igreja trai Jesus. Este é o primeiro adultério. O segundo adultério
é quando a igreja mente para a própria igreja. O homem mente para o seu semelhante, que seja masculino ou feminino. Vocês que intercedem pelo pastor Castilho, eu vou pedir a vocês, interceda. Está muito difícil hoje para mim. Porque eu vou combater como eu sempre combati. Os genocidas, os ladrões, os adúlteros, seja em que área for. Mas um amigo meu caiu em pecado. Um pastor. Vai se levantar em nome de Jesus. Meu irmão e minha irmã, Ezequiel, ele nos traz uma palavra revelada. Eu quero logo falar a você. Quem é você quando ninguém te vê? Quem é você, minha irmã e meu irmão, quando ninguém te vê? Quando os seus pais, o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, ninguém te vê. Quem é você quando o seu pastor não te vê? No seu WhatsApp, no seu Instagram, no seu Twitter, no seu Facebook. Quem é você quando está sozinho tomando banho? Quem é você quando está dentro do seu carro sozinho? Quem é você? Quem é você? Quem é você quando não tem ninguém ao seu lado? Quem é você quando eu não estou te vendo? Eu, o pastor, não Deus, porque Deus vê. Quem é você quando o seu patrão não está vendo você no seu trabalho? Quem é você quando o seu empregado não está te vendo, patrão? Quem é você quando está sozinho em seu carro? Quem é você? Você precisa hoje saber quem é você. Se você não é uma máscara, se você não é uma mentira, se você não é um artista que está representando uma vida. A vida não é um teatro, a vida não é uma novela e nem um filme. A vida é real. Você não é um dublê, você é o principal. Você não vai botar um dublê para te representar, para sua esposa, para seus amigos e para Deus. É você que vai ter que se apresentar a Deus. Algumas cenas de novela, de cinema, é o dublê que vai se machucar. É o dublê que vai ter o risco de ficar vivo ou morto ou se ferir. Mas a fama não é para o dublê, é para o artista, o ator. Mas nós não temos dublê para com Jesus. Nós somos a cena, nós somos a realidade. A Bíblia diz que esses pastores, eles só querem apacentar a si mesmo. Esses pastores, no versículo 2, eles querem apacentar a si mesmo e não apacentar as ovelhas. Esses pastores, eles querem comer a gordura das ovelhas, tirar a lã das ovelhas. Matais o cevado, mas não apresentais as ovelhas. Eles querem deixar as ovelhas fracas e abatidas e não trazer o remédio para as ovelhas. Eu tenho que trazer essa palavra hoje para a igreja, não só para os pastores, para maridos, esposas, médicos, garis, advogados, juízes, os policiais, os promotores, os motoristas de ônibus, os cobradores de ônibus, os pilotos de avião, em todas as áreas. Eu quero dizer a você que Deus está vendo o que sou eu e o que é você. Chega, não dá mais para continuar se escondendo dentro de uma capa, se escondendo dentro de uma máscara, se escondendo dentro de uma profissão, se escondendo dentro de um paletó, se escondendo dentro de uma barba ou de um óculos, se escondendo dentro de uma igreja, se escondendo dentro de uma religião, se escondendo dentro de uma placa denominacional. Chega! Quem é você quando ninguém te vê? Quem é você depois que você dá um abraço em alguém e você sai? Quem é você? O que você pensa de mim? Quem sou eu?
o que eu penso de você? Será que eu sou verdadeiro ou eu sou uma mentira? Será que eu só não quero a sua gordura, a sua lã? Será que eu não quero a sua esposa? Será que a mulher não quer o seu marido? Será que eu não quero o seu ministério, o seu emprego, as suas finanças? Quem sou eu quando você não me vê? Quem é o pastor Castilho quando eu te ligo a câmera e vou para o meu quarto, para o meu WhatsApp em secreto? Quem sou eu? Chega, igreja. Muitos estão culpando os partidos políticos, culpando os governos governamentais, que sejam federais, estaduais ou municipais. Não culpe eles. O culpado de ter ladrão aí fora, o culpado de ter um sexual offender, o culpado de ter um corrupto aí fora no mundo, o culpado de ter um traficante aí fora, é a igreja do Senhor. Porque a igreja é um hospital, é uma universidade, é uma escola, é um lugar de tratamento. A igreja, quando ela envia alguém lá para fora, ou para ser um gari, ou um médico, ou motorista de Uber ou de táxi, ou um vereador, um deputado, um senador, um político, um juiz, um professor, ou um pintor, ou um mecânico, a igreja tem que preparar as pessoas com princípios espirituais, éticos e morais. Mas muitos pastores não querem mais trazer a ética para a igreja, porque esses miseráveis, não todos, quem está falando aqui é Deus, é Ezequiel. E quem está falando com o pastor Castilho não é Ezequiel, é o Deus de Ezequiel. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. E eu estou aqui hoje profetizando, pastores. Eu estou aqui hoje dando um recado aos pastores. Se tem vereador corrupto, se tem deputado corrupto, senador, em que área seja na vida, ou médico, ou legislativo, ou executivo, ou judiciário, ou em qualquer nível social, a igreja tem responsabilidade pela corrupção do mundo. Tem como pode pastores corruptos, como pode Ezequiel recebeu essa palavra de Deus. Eles só querem a lã e a gordura da igreja. Eles só querem o dinheiro da igreja. Existem homens e mulheres, pastores e pastoras, homens de Deus, que não se venderam ao mundo. Se você quer uma escola melhor para o seu filho, prepara o seu filho na igreja de Deus. O professor e a professora não é pago para ensinar o seu filho algo espiritual. É pago para ensinar conhecimentos seculares. Os professores são pagos para transformar os seus filhos em um médico, em um pintor, em um gari, em um juiz, em um promotor, ou um professor, não em um pastor, não em uma pastora, não em uma pessoa honesta. A honestidade começa dentro da casa do Senhor. É por isso que eu, como pastor, eu tenho que exortar a igreja onde eu sou pastor. Eu tenho que corrigir a igreja onde eu sou pastor. Se os meus filhos não andarem no caminho do Senhor, eu não vou compactuar com os meus filhos. Pastores escondendo o pecado da casa dele. Pastores escondendo o pecado embaixo do tapete da casa dele. E pegando o tapete da casa das ovelhas e sacudindo o pecado. Eu estou dando um recado à igreja hoje, aos pastores, aos médicos, aos juízes, aos pintores. Todos vocês são sacerdotes em algum lugar. Se você não foi ungido a um ministro do evangelho, você é o sacerdote em sua casa, marido. Você tem responsabilidade com tua mulher e com teus filhos, marido. Deus está dando um recado à igreja. Deus está mostrando à igreja. Versículo 9 e versículo 10. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, Deus, eis que eu estou contra os pastores das suas mãos. Demandarei as minhas ovelhas
e eles deixarão de apacentar as ovelhas. Os pastores não se apacentarão mais a si mesmos, e livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e não servirão mais de perto, porque assim diz o Senhor: eis que eu mesmo procurarei minhas ovelhas e a buscarei. Jesus está recuperando as ovelhas perdidas da mão de pastores adúlteros, ladrões, mentirosos e corruptos. Como pode um pastor de uma igreja, um ministro de um evangelho, se divorciar, largar sua esposa para viver com um amante e depois abrir uma igreja com um amante e ordenar a amante ou a missionária ou uma pastora? Ah, pastores, me acompanhe, irmão, compartilhe este culto para chegar em pastores, em médicos, em garis, em maridos, esposas que estão mentindo, adulterando, roubando a igreja de Deus. Quem é a igreja de Deus? Não começa num templo de placa de homem. A igreja de Deus não começa numa igreja neopentecostal, ou God of Promise, ou Ministério Deus de Promessa, onde eu sou o pastor. A igreja não começa na Assembleia de Deus, nem na Anglicana, nem na Batista, nem na Presbiteriana, nem na Católica, nem na Adventista ou Testemunha de Jeová. A igreja começa dentro da minha casa e da tua casa. Baixeira Baramanai. Aí Deus levanta homens e mulheres, derrama o óleo da unção sobre a cabeça, entrega famílias doentes para os falsos pastores que Ezequiel fala, roubar lã, roubar gordura e muitas vezes roubar a mulher dos outros. Baxicarabatai. Está chegando a hora, igreja. Está chegando a hora de um confronto final. Está chegando a hora do vamos ver. Uma igreja corrompida, uma igreja prostituída tem na terra ainda. Vá ler quem é a igreja prostituta. Não é só aquela que você pensa quem é, não. A igreja evangélica hoje, muitas são prostitutas na terra. Tem muita igreja evangélica prostituta na terra. Começa pelo altar, prostituto de pastor e prostituta pastora ministrando em adultério. Baixecarabatai. Tem pastores sérios, pastoras sérias, homens de Deus sérios na terra. Deus diz a Ezequiel: profetiza contra esses pastores. E como Ezequiel, eu estou profetizando contra pastor adúltero aqui hoje. Eu estou pedindo arrependimento desses homens e dessas pastoras adúlteras. Eu estou pedindo misericórdia a Deus. E o irmão, não venha falar comigo que revista, jornal, televisão e rede social e WhatsApp é do diabo. Mentira! Do diabo já és o mundo, já és tudo que está aí. Só que existem pessoas que se sentem tão espirituais, tão seguras, que são santas, que subestima o inimigo, que subestima o WhatsApp, o Instagram e as redes sociais. Cuidado, meu irmão e minha irmã. Hoje eu vou para a minha cama sem meu sangue ser requerido. Pastores que sobem no altar em adultério, dormindo com obreira, diaconisa, pastores dormindo com ovelhas, mulheres de pastores em adultério. Estou falando de liderança, que seja pastor ou não seja pastor, que seja marido, que seja esposa, que seja médico ou pintor, ou pintora ou médico. Mas eu começo pelo ministério hoje. Deus está mandando eu trazer uma palavra. Converta pastor adúltero hoje ao arrependimento. Converta-se a Cristo. Pessoas tomando esposas e esposos de outras pessoas. Pastores hoje que ministram a palavra com amante no altar. Você, se não se arrepender, você está vomitado.
Pastores que foi pego em adultério, largaram as suas esposas, hoje mora, é casado no papel com amante, tomou a mulher de outro homem e levou para um ministério e diz que essa mulher pode ministrar ele. E o povo segue esses pastores ladrões que está em Ezequiel 34. Só quer a sua lã, só quer a sua gordura. Aí depois você vai culpar os pastores homens de Deus. Pastores que estão manipulando a igreja. Manipulando através de uma palavra mentirosa que não é mais a palavra de Deus. Se você quer um vereador honesto, se você quer um mecânico honesto, se você quer um pintor honesto, se você quer um deputado honesto, se você quer alguém honesto, convide ele para a sua igreja, apresente ele a Jesus e apresente ao seu pastor e manda o seu pastor discipular ele nos princípios da verdade da Bíblia, que vai evitar escândalo nos vereadores, nos deputados, nos prefeitos, nos médicos, nos promotores, nos juízes, nos pintores, nos garis, em todo lugar vai diminuir os escândalos. Mas como é que pode bandido evangelizar bandido? Como é que pode um pastor adúltero aconselhar um marido adúltero? Baixaramanai, calamancharamai. Tu não sabe como é difícil ministrar essa palavra. Alguém vai entrar aí, quem sabe? Você está julgando, eu não estou julgando. Porventura, Ezequiel, quando ministrou essa palavra que eu estou ministrando na letra igualzinha, ele julgou? Não, ele trouxe para libertar. Pastores que não pregam Ezequiel 34 na íntegra é porque está no laço da prostituição, no laço da corrupção, no laço da mentira, no laço do adultério. Quem está laçado no adultério não tem como pescar ninguém para Jesus. E aí vai culpar o Instagram. O Instagram não funciona só. Vai culpar o WhatsApp. Vai culpar o Facebook. Não funciona só. Alguém tem que manejar. Vai culpar o coitadinho do telefone. Não liga só. Alguém maneja o instrumento. E geralmente é quem está com o laço do pecado. Essa palavra hoje é para libertar quem está em pecado, que seja pastor, que não seja pastor. Quem é você quando ninguém te vê? Quem é você quando troca as conversinhas no Instagram e no WhatsApp, quando tua mulher está dormindo e teu marido está no trabalho? Quem é você quando seus pais saem de casa e você abre um Facebook fake, um Facebook mentiroso, para seus pais não saber quem é você? Quem é você que fica no WhatsApp escondendo as mensagens dos seus pais? Deus gravou tudo, o meu e seu. Deus conhece o meu oculto e o seu oculto. Estou trazendo uma palavra hoje para a igreja. Começa no altar. Pastor tem que ser santificado, aprovado, marido de uma mulher só. Pastor tem que honrar sua vida com Deus, com sua família. Pastor não pode ser dado a bebida forte. Pastor não pode andar com roupa indecente. Pastora é mulher de um homem só. Não pode andar seminua, desenhando seus culotes, suas partes genitais. Ah, pastores, está em Ezequiel. Hoje eu estou falando para pastores também. Eu estou profetizando hoje contra os falsos pastores. Tome, Deus, da mão desses ladrões as tuas ovelhas. Tome, Deus, da mão desses genocidas as tuas ovelhas. Entrega de novo na mão de Cristo. E levante atalaias na terra que maneja a palavra, mas com santidade. Que essa mensagem chegue a você. Para você não brincar de pecado. Mulheres, homens, brincando de adultério, brincando de palavrão, e ainda fala que vai para o céu. Não vai para o céu, não vai para o céu. Ezequiel está trazendo um recado à igreja. Pastores, para de roubar os dízimos e as ofertas. Existem pastores sérios.
Esta palavra é para pastor ladrão. Essa palavra é para pastor adúltero. Essa palavra é para pastor mentiroso. Não é para pastor que está em santidade. Mas o pastor em santidade, ouça essa palavra para não cair no pecado. Essa palavra é para mãe, esposa, pintor, mecânico, enfermeiro, enfermeira. Que não peques contra a igreja de Deus. Um povo mentiroso, que na rua é o mais santo que tem. Usa da idade de 70 anos para ser chamado de velhinha e velhinha, mas a boca é cheia de porcaria. Eu quero dizer a você hoje que eu trago essa palavra doendo no meu coração e na minha alma. Eu trago essa palavra não como juiz, mas como libertador. Eu trago essa palavra chorando dentro de mim. Vocês não têm noção como é difícil eu ministrar essa palavra hoje. Porque essa semana um amigo meu, um pastor, ele caiu em pecado. Caiu em adultério. Você não tem noção como é difícil você falar e o seu amigo está do outro lado de um continente ouvindo eu exortar ele. E ele me disse, fale pastor, não pense em mim, para que outros não caiam. Pessoas que estão brincando com pecado. Pessoas que estão na igreja só para tirar gordura da igreja, só para tirar o bem material da igreja, e quando não tira a esposa ou esposo de alguém. Se você conhece alguém, algum pastor, que vive com o amante dele, chega para ele e fala, pastor, eu tenho um recado para o senhor, assiste esse culto que o pastor Castilho ele pregou, essa live. Quem é o senhor, pastor, quando ninguém te vê? Lá no livro de Esdras, Deus disse a Esdras, avise a quem está com suas amantes e com mulheres erradas que não era para casar, mesmo que gerou filho, que largue ela. Eu quero dizer a você que seja um pastor, que seja um médico, um pintor, um gari, seja quem for você. Se você casou com sua amante, devolva ela. Se tem filho, separe da sua amante. Sua amante nunca vai ser a sua esposa perante a Deus. Se você é casado com um homem que você tirou de uma família, ele nunca vai ser o seu marido, ele sempre vai ser o seu adultério. Baixacaramanai. Não importa se você tem 8 ou 4 filhos, saia dele, largue ele. Mesmo que ele não volte para a esposa dele, e mesmo que ela não volte para o esposo dela, libere ele para o teu sangue não ser requerido. Se você está com sua amante, divorcie dela, largue ela. Ela nunca vai ser a sua esposa e ele nunca vai ser o seu marido. Deus está trazendo uma revelação à igreja. O Messias ainda não voltou. Ainda há chance. E largar a amante e mandar embora. Largar o amante e mandar embora. Largar o dinheiro corrupto, devolver as coisas que foram fruto de corrupção. Estou trazendo uma palavra para o princípio da vida, a igreja. É da igreja que vão sair os homens honestos e as mulheres honestas. É da igreja que vão sair os filhos honestos e as filhas honestas. Tem muito traficante aí fora, tem muito usuário de droga aí fora, porque muitos ouviram a palavra de Deus, mas não obedeceram. E outros não aceitaram a palavra de Deus. Se esse povo hoje voltar à igreja de Cristo e se arrepender, traficante não vai ter droga para vender e cafetão não vai ter prostituta para se prostituir. Se a igreja hoje que está corrupta aí fora voltar aos caminhos de Cristo, não tem lava-jato nem mensalão. Só tem lava-jato e mensalão porque alguém negou a Cristo ou não aceita o evangelho de Cristo. Porque quando você, pastor, exortar a sua ovelha, o seu sangue não vai ser requerido. Mas tem pastor que não exorta a igreja dele, porque o salário dele é fruto de pecado. O salário é fruto do medo desse covarde. Tem pastor que mora em casa linda, em carro bonito, em avião, porque recebe o do pecado. Não pode chamar a ovelha de adúltera. Não pode chamar a ovelha de adúltera. Não pode chamar a ovelha de corrupto. Porque o dízimo vai diminuir e as ofertas. Porque os pastores corruptos, eles só querem a sua lã e a sua gordura.
Procure um ministério que o pastor não é casado com amante. Procure um ministério que a sua pastora não é casada com um amante. Procure um ministério que o seu pastor não esteja em pecado e nem em prostituição. Hoje eu estou como Ezequiel profetizando contra os falsos pastores, com tristeza, não com alegria, com dor. Hoje eu estou profetizando o que está escrito, que o Senhor disse a Ezequiel: vou tirar, vou demandar, vou retirar as minhas ovelhas desses pastores. Jesus está voltando. Se eu não lhe trouxer esse recado, você pode ser pego no WhatsApp prostituindo. Deitar com a mulher agora não precisa ir mais para um motel ou para um carro. Você deita no WhatsApp, basta as trocas de palavra que você vai ter com o homem ou com a mulher. Sexo agora não é só o toque físico, não. São mensagens também nas redes sociais. É sexo, é pecado também. Mas os pastores que estão em pecado, eu profetizo que vão se converter. E os pastores que não estão em pecado não vão ser chamados de falsos pastores de Deus. Por que tanta queda? Por que tanto escândalo? Porque muita igreja não quer pregar Ezequiel 34. Ou quando a igreja fala de Ezequiel 34, esvazia os bancos e diminui a quantidade de pessoas na live. Eu não estou pensando nisso. Eu estou pensando que o seu sangue não seja requerido e nem o meu. Pastores que estão fazendo da igreja, eu já falei aqui, comércio. Mulheres, mães de pastores. Como é que pode uma mãe de um pastor não se converter? Como é que pode um pai de um pastor não se converter? Vendo um filho pastor ministrando o evangelho contra o pecado. E está na esculhambação aí fora. Está nas novelas, assistindo novela indecente. Como pode uma mãe de um pastor, um pai de um pastor, uma avó de um pastor, um avô de um pastor assistindo novela indecente, filmes pornográficos? Como pode? Como pode uma esposa de um pastor estar adulterando? Como pode um pastor estar em adultério? A igreja começa pelo altar. A corrupção, ela tem que ser combatida, não é no mundo, é na igreja. Quando a igreja se levantar como o primeiro governo que Deus levantou, é a família. O primeiro governo de Deus aqui na terra é a família, não é um partido político. Depois da família é a igreja. Aí depois vem as empresas, depois vem os partidos políticos. Você sabe por quê? Tem muita gente entrando em política hoje, saindo das igrejas, deixando o ministério, deixando chamados para ser político. Alguns estão indo para tentar fazer a diferença. Mas quem faz a diferença não entra em escândalo. Se entrou em escândalo é porque não fez a diferença. Se entrou na Lava Jato, no Mensalão, se entrou em escândalo de adultério, é porque não fez a diferença. Chega de hipocrisia, chega de representar em cultos, em lives, em culto em igreja, chega de botar roupa de crente com alma de prostituta, chega de pentear cabelo de homem de Deus e mulher de Deus em adultério. Deus não gosta de arrumadinho. Arrumadinho é o cão, é Satanás. É o mais arrumadinho que tem. Vem todo cheio de verdade e é o pai da mentira. Deus gosta de homens e mulheres com ousadia e intrepidez no evangelho de Deus. Ai de ti, pastor, que for pego adulterando. Ai de ti, pastor, que for pego roubando dízimo e oferta. Ai de ti, adorador, missionário, evangelista, que for pego em prostituição. Ai de ti, pastor, ai de ti, pastora, ai de ti, apóstolo, bispo, bispa, evangelista, obreiro, adorador, que está sendo encontrado em mentira,
em adultério. Ezequiel 34 profetizou. Eu profetizo hoje, pastor Castilho, em Orlando, Flórida, Estados Unidos, na terra, dia 22 de setembro de 2017. Tire da mão dos falsos pastores as tuas ovelhas, Senhor. A igreja não suporta mais pastor tomando mulher casada e levando para a cama. Cheio de paletó, de gravata, de roupa de menininho, mas cheio de pecado, cheio de teologia, de palavra eloquente e falando em vários idiomas, cheio de pecado. Deus mandou eu trazer essa palavra e ninguém vai me impedir, ninguém vai me parar. Não tenho medo de ameaça, não tenho medo de palavra de adúltero. Meu temor para o Senhor não é para homem. E eu trago essa palavra não como juiz, porque dói dentro de mim, porque eu amo as vidas, seja pecador ou não. Pastores que combatem o pecado e tá com o tapete debaixo da casa dele, que a sujeira é pecado. Pastores que mandam limpar os vasos sanitários de outras casas e os vasos dele é de esperma de adultério. Pastores que ministram com suas mãos nos altares depois que saiu de um adultério de um motel com um amante. É falta de temor. Pastores que usam a rede social, WhatsApp, para praticar sexo virtual. Há muitos anos atrás, eu no Brasil, eu não era nem pastor ainda. Eu fui a um local com minha família e a recepcionista me recebeu e fez a minha ficha no computador. E o esposo dela era o dono daquela empresa onde eu estava. A esposa dela estava no computador fazendo a ficha da nossa família para nos atender. Minha esposa estava ao meu lado e Deus falou comigo. Ela adultera pelo computador. Eu disse, Senhor, ela adultera pelo computador. Eu olhei para ela e falei, Senhor, ela é de uma igreja muito grande nessa cidade. Ela ajuda o pastor com o marido dela nessa igreja. E o Senhor disse, ela adultera no computador. Aí eu disse, minha senhora, eu tenho um recado de Deus para a senhora. Uma mulher linda, 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 linda. Não tem ninguém feio, só tem gente desarrumada. Mas ela é muito bonita. Eu do lado de minha esposa. Eu disse, o Senhor Deus tem um recado para a senhora. Ela, diga. E ela já me chamava de pastor. E ela disse, e Deus mandou falar aquela mulher. A senhora adultera pelo computador. Ela chorou. Ela chorava lágrimas. E ela disse, o meu amante está do outro lado. É um amante virtual. É um homem casado. Eu faço sexo com ele pelo computador. Deus revelou que ela fazia o adultério pelo computador. Hoje tem pastores adulterando pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook. Hoje tem médicos, juízes, aposentados, aposentadas, professores, juízes, pintores, desembargadores, adulterando pela rede social. Deus está gravando tudo o que eu falo, o que você fala. Por mais que você delete da sua rede social, não deleta da rede espiritual de Deus. Está tudo registrado. Hoje tem uma oportunidade para quem está brincando com Deus. Possa ser que amanhã você não tenha mais. Possa ser que amanhã você desça a sepultura no pecado. Eu quero te fazer uma pergunta, mulher e homem. Se Deus hoje manifestasse em espírito e em verdade em sua frente e dissesse a você, você morre daqui a 4 dias, o que é que você ia fazer? Muitos falam, ia ver meu pai, minha mãe, um amigo, uma amiga. Erro. Primeiro, vai conversar com Jesus e perguntar o que está errado.
Muitos falam, se eu soubesse que eu vou morrer agora, eu iria me despedir de um amigo, ou tomar todas, ou fumar todas, ou fazer sexo com todo mundo. Aproveite os últimos dias para conversar com Cristo e se reconciliar. Porque o inferno tem quarto disponível para muita gente ainda. Mais do que os grãos de areias da praia irão morar lá. Muitos pastores hoje só querem campanha de emprego, campanha de trabalho, campanha. E eu peço a Deus que Deus hoje, dia 22, tire das igrejas dos pastores adúlteros as ovelhas, as florzinhas de Saron, os bichinhos de Jacó. Adoradores subindo no altar, falando palavrão, humilhando a esposa. Homens que se dizem de Deus, maltratando suas esposas. Dando esporro em suas esposas. Onde é que Deus mandou alguém dar esporro em alguém? Esporro não está na Bíblia. A Bíblia diz exortar com amor, corrigir com amor, falar com amor. Esses dias eu fiz um culto aqui na live e quando eu fui ver os comentários, um pastor disse, ô homem, você está muito radical, não vai sobrar ninguém, é porque doeu nele. Doeu em alguma porcaria na vida dele. Porque quem está no laço do pecado não aguenta ver a palavra de Jeová. Agora, quem está bem com Deus, pode vir toda exortação, serve para vigiar mais ainda. Hoje eu profetizo como Ezequiel. Tira da mão dos falsos pastores as tuas ovelhas. Esvazia esses ministérios, esses congressos. Pastores pedindo dízimo de 30%. Pastores pedindo oferta de 500, de 600, de 1.000, valor estipulado. Pastor, por que o senhor está falando hoje de pastores? Porque está em Ezequiel 34. Se eu não pregar isso, Deus vai requerer de mim. Como pode um juiz no Supremo Tribunal, um promotor, uma juíza, julgar uma causa de um traficante, de um corrupto em adultério? Como pode um juiz que recebe propina julgar sentença de ladrão? Como pode um promotor acusar um ladrão se ele adultera? Um promotor, um juiz, pessoas que julgam, tem que ser marido de uma mulher só. Tem que ser prudente no que fala e honesto. Como pode um professor, uma professora e ministrar na sala de aula sob ética e moral, se adultera, se rouba, se fala palavrão? Eu estou falando para liderança, que seja no ministério ou fora do ministério. Como pode um policial querer prender um bandido, um traficante, se ele recebe dinheiro de outro traficante? Como pode um pastor querer exortar a igreja em Ezequiel 34, se ele é um safado, é um genocida? Não pode, meu irmão e minha irmã. Não pode. Como é que você vai cobrar gente honesta aí fora, se seu pastor é ladrão, se seu marido é adúltero, se sua esposa é adúltera? Como é que você vai cobrar que seus filhos sejam honestos? Como é que você vai querer que seu filho não bote um cigarro na boca se você bota um? Como é que você vai querer que seu filho não fale um palavrão se você fala 200 palavrões dentro de casa? Como é que você vai querer que sua filha não assista uma novela pornográfica se você assiste, pai e mãe? Como pode um marido se dirigir a uma mulher com palavras de humilhação? Como pode uma mulher se dirigir a um esposo com palavras de humilhação? Chega de representar a igreja. Chega de ser hipócrita. Chega de ser uma máscara. Olha os terremotos. Olha os furacões. Olha os maremotos. Olha os tsunami. Olha as secas. Olha as inundações. Olha os frios. E olha a terra esquentando ainda mais. Olhe as geleiras derretendo e os níveis das águas estão subindo. Olhe o mar morto em Israel voltando a ter vida e os peixes voltando a viver. Ele está voltando.
Como é que pode? Pastores hoje vêm de viagem para Jerusalém só para ficar rico. A última coisa que faz é levar o povo para falar espiritualmente. Como é que pode pastores abrir o culto para pessoas vir e vender viagem para Israel? Como é que pode pessoas ministrar no culto viagem para Israel, viagem para países? Culto não é para vender viagem, culto não é para vender nada, culto é para pregar libertação. Ezequiel 34. Como é que pode, meu irmão? Ezequiel profetizou. Eles querem a lã, a gordura. Eles querem o bem das ovelhas, não as dores. Se você está em algum ministério que seu pastor é um genocida e você aplaude, você é tão genocida quanto ele. Se você dá oferta com valor de envelope marcado, você é tão ladrão quanto ele. Só se você não faz conscientemente, mas hoje você não vai ficar sem consciência não, porque eu estou lhe trazendo essa palavra. Eu estou observando aqui na live que não está tendo os comentários, não está tendo os coraçãozinhos. Deve ser alguma forma aí que o Facebook mudou, mas não importa. É até bom que não tire a minha meditação do Espírito Santo. Jesus está voltando. E a igreja tem que acordar, tem que despertar. Compartilhe esse culto para salvar ministério, porque um amigo meu, pastor, caiu em adultério. E eu pensei na minha mente em não trazer essa mensagem hoje, para ele não sentir ferido. Liguei para ele, ele disse: não, pastor, abra a tua boca, para que outros amigos nossos não caiam em adultério. Maranata, ele está voltando. Ele está voltando. Eu não estou como juiz. Não me julgue, não me bata, não me humilhe. Não diga que eu estou me sentindo aqui o tal. Eu não uso o microfone para agredir ninguém. Maranata está voltando. Eu sei que tem pessoas aí que estão vibrando em casa. Queria estar compartilhando aí. Vibra em casa. Pula na tua casa agora. Jogue o joelho no chão. Você que está em adultério. Você que está com palavrões em seus lábios, se arrependa agora. Você que vive com um amante, devolva ela, arruma a mala dela. Você, homem e mulher, que casou no cartório e cometeu a loucura de casar de novo na igreja com um amante, divorcie hoje. Assine um divórcio hoje. Esdra, ele falou isso. Largue essas mulheres que não era para casar, mesmo que você engravidou elas. Devolva elas com os filhos dela. Vai tomar conta do filho dela, mas não dela mais. Devolva a amante que você tomou. Se você é casado no papel, fruto de um adultério, você nunca vai entrar no céu. Você pode profetizar, você pode dar milhões em dinheiro em dízimo, Deus pode te usar, até porque uma pessoa foi a você por misericórdia, mas o inferno vai te receber. Eu profetizo não a sua morte, não profetizo a sua humilhação, não profetizo a tua queda, eu profetizo o teu levantar e o seu arrepender. Eu profetizo que você devolva hoje os dízimos e oferta que você roubou. Eu profetizo que você devolva a mulher casada, mesmo que ela não volte para o marido dela, mesmo que sua mulher não te queira mais, fica solteiro, mas você não vai entrar no céu com amante. Baixarabarabarai. Devolva esses envelopes marcados, essas ovelhas cansadas, as ovelhinhas de Deus. Deus vai julgar o bode e a ovelha conforme a balança justa de Deus. Eu tenho que pregar Ezequiel 34, porque a terra vai abrir de novo. A sepultura do inferno vai descer muita gente, e ninguém quer isso. Baixarabarabarai. Tem gente combatendo idolatria, é pabalorixá, macumbeiro sem vida. Vai ter vida, vai tratar melhor tua esposa, teu marido, teus filhos e teus pais. Vai parar de mentir,
Você fala que me ama, mas me odeia. Você fala que eu sou homem de Deus, mas no seu secreto você fala que eu sou do diabo. Vai se converter. Vai, Xarabadai. Ezequiel 34. Hoje, pastor Castilho profetiza de Orlando, Flórida, Estados Unidos. Tira suas ovelhas desses pastores ladrões imaginais. Bota esses pastores no banco e converta eles de novo. E dê uma chance a eles para eles serem salvos e manejar a palavra com prudência. Tem muita gente que não quer ir mais à igreja. Sabe por quê? Porque pastor tomou a mulher dele. Tomou o marido dela. Ai, estou trazendo essa mensagem hoje. E logo o dia que o Facebook não deixou você aí, né? Oh glória! Oh glória! Oh glória! Maranata! Ele está voltando. Ele está voltando. Devolve a amante. Devolve o amante. Devolve o dinheiro que você roubou. Devolve os bens que você roubou. Pede perdão. Seja humilde. Para de ser orgulhoso, orgulhosa. Sai da soberba, da apostasia. Pastores transformaram as igrejas em sapataria, o altar em prostíbulo. Pastores botando adúlteras no altar. Altar não é centro de prostituição. Altar é centro de libertação. Cantores dizendo que adoradores em adultério, aonde já se viu adorador subir no altar em adultério, aonde já se viu adorador subir no altar maltratando a esposa, os filhos e o marido, aonde já se viu um violinista, um tecladista, um guitarrista subir em altar com falsidade e hipocrisia. Deus vai pegar, vai botar no chão. Sabe por que a novela tá dando ibope? Sabe por que a novela de prostituição? Porque muito crente está assistindo novela de prostituição. Sabe por que está vendendo muita revista indecência? Tem muito crente comprando revista de indecência. Vem Jesus salvar a tua igreja. Os terremotos estão aumentando, os tsunamis, as secas, o nível da água está subindo e o Senhor está chegando. Ezequiel está ensinando que os pastores que falhassem, que fossem errados, tivesse mentindo, Deus ia tirar as ovelhas dele. E hoje eu peço, tira a ovelha de pastores ladrões, Senhor. Tira, cumpra o que está na tua palavra, meu Pai. Meu Deus, eu lhe peço, cumpra na minha vida o que está na tua palavra. Cumpra na vida de todos o que está na tua palavra, meu Pai. Tira o povo do altar que está em pecado e bota na cadeira de novo, meu Pai. Se você está em pecado, seja humilde para se reconciliar com Deus. Seja humilde para se arrepender. Não se suicide, não se mate porque você pecou. Se arrependa. A Bíblia ainda está disponível a você. Jesus está disponível a você. Pastor não pode atender sexo feminino sem esposa dele. Está do lado. Se não tem esposa, tem que ter duas conselheiras do lado. Pastor não pode ficar em WhatsApp, em Facebook, em conversa secreta com mulher, se a mulher dele não participar. Pastor, tu vigia, porque Satanás quer te derrubar. A mim é você, mas não vai conseguir, nem a mim nem você. Eu só atendo mulher, seja no WhatsApp, seja no telefone, do lado da minha mulher, Josane Castilho. Eu me garanto, mas eu sei que Satanás é astuto. Mas eu não subestimo o pecado. Harai, não tenho desejo pelo pecado, mas o pecado tem desejo por mim e você. Vigia a igreja. Quer político honesto? Quer um policial honesto? Quer um promotor honesto? Quer alguém aí fora honesto? Começa na igreja a pregar honestidade, a viver. É da igreja que vai sair a honestidade. Não é do mundo para a igreja.
Quem não prova de Deus nunca vai provar santidade, nunca vai provar de cura na alma. Só pode ministrar a palavra, só pode pregar a palavra, só pode orar no círculo de oração por outras pessoas quem está curado na alma, quem não perdoa um irmão, uma irmã, quem não perdoa alguém não pode orar por outra pessoa, não tem cura na alma. O evangelho de Deus é mais sério do que eu e você pensa. É sangue no madeiro, não é madeiro no sangue, é sangue no madeiro. Xaramanai. Fala tanto de políticos ladrões, fala tanto de macumbeiro, fala tanto de idólatra. E teu altar como é que tá? E meu altar como é que tá? Quer conhecer alguém? Vai na casa dele, conversa com os filhos, com a esposa e o marido, conversa com os vizinhos de seu pastor, pergunta o que é que você ouve lá, se é grito de briga ou se é grito de poder de Deus. Não investigue o seu pastor, examine a vida do seu pastor. Hoje eu estou pregando para a igreja altar, altar sujo, pastor adúltero, pastor mentiroso, fala palavrão, larga o ministério para entrar aqui na política, não é para fazer a diferença. Tem uns que fazem, eu creio, outros vão roubar na política, porque na igreja o roubo já não dá mais. Ah, meu Deus do céu, eu profetizo hoje, sem medo nenhum de seta contra mim, porque quem tem vida com Deus, arma preparada, forjada e armada do diabo não prosperará. Deus é Deus. Lama Xaramanai. Vamos provar com o real. Senhor meu Pai, eu peço por tua igreja agora. Eu peço que o Senhor levante os caídos, levante os adúlteros. Eu peço hoje que os adúlteros devolvam as suas amantes. E se tiveram o filho, libere ela com os filhos, que ele dê uma pensão alimentícia, que ele ame o filho, mas devolve a amante, devolve o amante. Mesmo que seu marido não te queira de volta, que sua esposa não queira de volta, saia da amante, devolva. Se você conhece um pastor que é casado com um amante, saia do ministério dele. Ele é vomitado se ele não se arrepender. Harabasharamanai. Hoje é noite de libertação, porque Jesus pode voltar essa madrugada. Jesus pode chegar agora e mudar a nossa história. Senhor, eu peço agora por todos aqueles, Pai, que estão em pecado, que um dia, Pai, eu não conhecia o Teu Evangelho, eu te buscava de outra forma, e o Senhor me livrou do pecado. Eu não trago a palavra como juiz, quem acusa é o diabo, eu trago como libertador. Liberta a Tua igreja hoje, Pai. Levante os pastores caídos, meu Pai, seja em que área for, para serem convertidos no primeiro amor. Levante os promotores, os médicos, os juízes, os caris, os professores, os pintores, os motoristas de Uber ou de táxi, as professoras, os pedreiros que estão em pecado, os policiais. Liberte o Teu povo que é do pecado, meu Pai. A queda dói, meu Pai. O pecado dói. Não provoque o pecado. Não desafie o pecado. Quando o seu WhatsApp, o seu Twitter, o seu Facebook, o seu Hotmail, a sua rede social, quando alguma coisa na rua chamar pecado, tentar te seduzir, não alimente nem de brincadeira, já diga não no primeiro contato, porque se você experimentar, você não pode ter força para não devorar o pecado e ser devorado pelo pecado. Senhor, abre portas de emprego e de trabalho para pessoas que se arrependam hoje. Cura enfermos e doentes que se arrependam hoje. Ressuscita sonhos para aqueles que se arrependam hoje. Traz a emoção
da autoestima para quem se arrependa hoje. Eu não peço vitória para quem quer continuar em pecado. Eu peço vitória para quem quer se libertar do pecado. Obrigado, Jesus, porque um dia o Senhor me tirou do lado de lá. E hoje eu durmo com meu sangue nas tuas mãos, sem ser requerido por omissão. Rei carababá xerebedei barai. Se você tem um amante ou um amante, se você está roubando o dinheiro da igreja, se você está roubando o seu patrão, o seu empregado, se você está sonegando imposto, uma escritura de um imóvel a ser registrado com valor menor, se arrependa agora. Se você está usando dos dons e talentos que Deus te entregou, pastores que cobram por oração, pastores que estipulam valor para poder orar. Esses dias uma pessoa me chamou, pastor, tem pastor entrando na sua rede social e pedindo dinheiro para orar pelas nossas vidas. Pastor que cobra para ministrar a palavra. Pastor que tem empresários. Adoradores que cobram para adorar. Adoradores que tem empresário. Quem tem empresário é cantor, meu irmão. Quem tem empresário é palestrante. Pastores que são mais palhaço do que um pastor, fazendo palhaçada no altar para o povo rir. Pastor que diz que é pastor e cobra para ministrar o evangelho. Pastor que brinca para a igreja rir com palhaçada. Deus está tirando ovelha da sua vida hoje, varão. Estou profetizando para você se arrepender e Deus te devolver as ovelhas. A Bíblia diz: uma ou duas ou três o Senhor está. Se eu tiver uma ovelha, eu tenho que honrar Jesus com uma ovelha. Imagina eu estando com mais de uma ovelha. Eu profetizo sobre a sua vida hoje a libertação de todos os pecados. E se há pecado no pastor Castilho, que eu seja liberto hoje. Mas eu só estou aqui hoje porque eu conheço a minha vida em Jesus Cristo. Não sou melhor do que você em nada. Esse foi um dos cultos mais difíceis da minha vida. E olha que eu já exortei em vários cultos os pastores que brincam com o nome de Cristo. Mas hoje eu estou triste porque um amigo meu, que é pastor, ele caiu. E hoje eu chamo a volta dele, que é um homem que Deus tem um propósito lindo. Senhor, meu Pai, aonde tiver um pastor, uma pastora, um apóstolo, uma apóstola, um bispo, uma bispa, um diácono, uma diaconisa, um obreiro, uma obreira, um missionário, uma missionária, que caiu em pecado, seja em que área for, na vida secular, alguém também levante agora para se arrepender, para o Senhor trazer de volta o primeiro amor. Eu deixo a igreja hoje com o amor do Pai, Filho e Espírito Santo, e o Senhor não voltando até amanhã, dia 23, momento da palavra, estará ministrando a palavra no áudio, uma palavra revelada. Eu deixo você sem pecado, mas em santidade com Jesus Cristo de Nazaré. Deus que lhe abençoe. Abrace alguém e diga: renuncie ao pecado, mas aceite a Jesus. Deus que lhe abençoe. Shalom Adonai.